Pastor Márcio me ajudar aqui a compartilhar, né? Então, a salvação é o tema central da Bíblia. É o que Deus espera, tudo que Deus planejou, tudo que Ele deixa para nós na Bíblia, justamente é para nos conduzir à salvação. E nós sabemos da salvação, nós somos salvos, nós entregamos nossa vida para Cristo, mas muitas vezes nós não entendemos os detalhes disso, o que isso representa, o que o sacrifício de Jesus representou. E eu começo com uma pergunta para você. Você sabe por que Deus precisou fazer todo esse plano para nos salvar? Por que isso aconteceu? O que representou? Por que Jesus na cruz foi representou ali a nossa salvação, trouxe para nós, através daquele sacrifício, a salvação. Então, hoje a gente vai estudar mais profundo sobre tudo isso. Então, se prepare, se você gosta de anotar, pega aí o seu caderninho ou o seu tablet para anotar, que a gente vai começar essa jornada. Amém? Então, vamos orar para dar início a esse estudo. Senhor, em nome de Jesus, te peço que a instrução vinda do teu Espírito, Senhor, nos alcance, que as nossas mentes sejam abertas, que os nossos corações, Senhor, sejam quebrantados diante da tua palavra e que o teu ensinamento nos alcance por completo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, nós vamos começar falando o seguinte: a nossa salvação, a gente sabe que não vem de nós não somos merecedores, não é pelas nossas obras, não é pelo que pensamos, o que fazemos, mas a nossa salvação, ela vem do Senhor. E, para começar, a gente vai entender melhor o porquê dessa salvação, o porquê que nós precisamos ser salvos. E a gente vai falar sobre duas coisas. Uma é a natureza de Deus e outra, a natureza do homem. A gente sabe que a natureza de Deus é santa. Deus é santo. Temos aqui... Espera, deixa eu só... Uma vez, depois você. Espera aí, deixa eu só... Um enter? Não certo. Tá certo, eu já apertei, não saiu. Fica 2 vezes com o mouse. Foi. Então, a natureza de Deus. Levíticos 19, 2, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Apocalipse 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, o nosso Deus, ele mesmo se proclama santo. Nós vimos aí esses versículos, existem outros também na Bíblia, mas eu separei esses para a gente falar um pouquinho nessa manhã. Então, o nosso Deus, ele é santo. O que quer dizer ele ser santo? Quer dizer que ele é separado. E ele é separado do pecado. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não aceita o pecado, ele não compactua com o pecado, ele é separado do pecado, né? E ele requer de nós, suas criaturas, que também estejamos, longe do pecado. Então, ele não tolera a presença do mal. Ele requer de nós a perfeição moral. E quando a gente não tem essa perfeição moral, quando a gente não tem essa pureza, isso gera uma separação entre ele e as suas criaturas. Aqui em Isaías 59, 2, nós vemos isso. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Então, o pecado, ele nos afasta do Senhor.
E a ira de Deus, o que que é a ira de Deus? Quantas vezes você já ouviu falar e já leu na Bíblia a ira de Deus contra o pecado? O que é a ira de Deus? Ira, aqui nesse contexto, não quer dizer raiva, a gente pensa logo em raiva, né? Quando a gente ouve ira, a gente pensa em raiva, em um momento de raiva, né? Mas não é isso. A ira de Deus é justamente o que acontece, o que vem de Deus em relação ao pecado. Não quer dizer raiva, mas quer dizer uma reação daquele ser santo ao pecado, ao qual ele não compactua, ao qual não faz justiça diante dele. Então, isso é a ira de Deus. E toda vez que o pecado ele se apresenta para Deus de alguma forma, através de alguém, há uma reação contrária de Deus a esse pecado. E essa reação contrária de Deus ao pecado é que é chamada a ira de Deus. Então, a gente tem que tirar da nossa mente essa coisa de ira, né, nessas situações de Deus em relação ao pecado, daquela situação de raiva. Deus não tem raiva. A ira é uma reação dele contrária ao pecado. Então, ela está ligada à santidade de Deus. E consiste na reação contra aquilo que é contrário à sua santidade. E aí a gente vai falar da natureza do homem. Então, nós falamos que Deus é santo, nós vimos que ele é separado do pecado, e nós entendemos que existe uma reação da parte dele contra o pecado, que é chamado da ira de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o homem agora? O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a gente não está falando aqui de aparência física, nós estamos falando espiritualmente. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa natureza, ela foi criada santa, como santo é o nosso Deus. A imagem dele é santa, nós fomos criados santos. Mas, com a queda do homem no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram, o pecado entrou para a humanidade. O pecado passou a fazer parte da nossa natureza. Então, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Isso é o que a gente vai ver. O que Jesus veio fazer, né? Qual foi o plano de Deus? Porque o homem, a partir do pecado, a partir da entrada do pecado no mundo, através de Adão e Eva, o homem, ele justamente passou a ser contrário a Deus. Ele se separou de Deus. Então, enquanto Deus é justo, reto e santo, o homem é injusto, incorreto e profano. Então, o homem passou a ser o contrário daquilo que Deus tinha programado para ele. E quando Jesus vem, ele vem mudar tudo isso. Então, o plano de Deus para nos resgatar foi justamente a vinda de Jesus e o seu sacrifício na cruz, a sua morte e ressurreição. Então, Lucas 19, 10 fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque na presença do pecado, a partir da entrada do pecado, o homem ele ficou perdido. E Jesus veio justamente para fazer esse resgate. E vamos olhar um pouquinho sobre a situação daqueles que estão separados de Deus. Desde da queda do homem, enquanto o pecado reinou, né, estivemos separados do Senhor. Porque, como nós vimos, não tem como se aproximar de Deus, porque Deus não compactua com o pecado. E havia esse abismo.
E quem está separado de Deus, ou seja, aquele que não tem a sua vida entregue ao Senhor, aquele que não aceitou pela fé o sacrifício de Jesus na cruz, ele se encontra separado de Deus. E o que acontece? Como se encontram essas pessoas que estão separadas de Deus? Pessoas que do seu lado não conhecem a Jesus, elas vivem dessa maneira. Quando você não conhecia Jesus, você vivia dessa maneira. E a gente vai pontuar aí 8 características, 8 situações dessas pessoas que estão separadas de Deus. Como se encontram essas pessoas? O primeiro ponto, essas pessoas, elas estão sentenciadas à morte física e espiritual. Quando a gente fala das pessoas que estão separadas de Deus, tem alguns pontos que são muito duros para a gente entender com o nosso entendimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, a partir do momento que essas pessoas se entregam a Deus, todas essas condições na sua vida, elas vão mudar. Então, essa sentença à morte física e espiritual é duro, mas ela existe. E a toda pessoa, ela vai ter uma chance de conhecer o Senhor, ela vai ter uma chance de entregar a sua vida para Cristo. E aí vai caber a ela escolher ou não. Nós vamos falar isso mais à frente um pouquinho, que a salvação ela vai depender do nosso aceite. O ponto final de tudo isso vai ser a sua decisão de decidir por Cristo ou não. Então, enquanto a pessoa não se decide por Cristo, ela vai estar incluída nesse grupo aqui. Então, ela vai estar sentenciada à morte física e espiritual. Gênesis 3:19. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Separados de Deus. Efésios 2:12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quem não está ali com Deus, está separado dele. Quem não escolheu estar com Deus, vai estar separado, vai estar longe dele. Sem Deus nesse mundo. Dominados e controlados pelo pecado. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6:6. Ou seja, Paulo fala aqui, enquanto você ainda não tinha sido crucificado com Cristo, o pecado reinava na sua vida, você era escravo do pecado, você era controlado pelo pecado. E a gente sabe que enquanto a gente está vivendo nesse mundo longe de Deus, a gente é escravo do pecado. E Jesus Cristo veio para isso. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, com mais, vamos falar mais a fundo. Ele veio para nos resgatar, para nos libertar dessa escravidão do pecado. Enquanto a gente está sem ele, a gente é escravo do pecado, a gente é dominado pelo pecado. Você serve a esse Deus, né, que não é o nosso Deus. Tópico 4, sem entendimento. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Paulo fala em Romanos 3:11. Ou seja, quem dá o entendimento das coisas do Senhor é o Espírito Santo. Se você não está com Deus, você não recebe o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem abre a sua mente, quem te ilumina, quem te dá o entendimento. Se você está longe dele, você não vai ter entendimento para as coisas de Deus. Tudo isso para você não vai fazer sentido. As coisas de Deus, os ensinamentos não fazem sentido. Porque quem realmente te ilumina para entender as coisas de Deus é o Espírito Santo. Então, se você está longe, você não vai entender. Inimigos de Cristo. Isso é forte, mas está lá em Mateus 12:30. Quem não é por mim, Jesus fala,
é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Com Jesus funciona assim, ou você está com ele, ou você não está. Você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não existe meio termo. Então, Jesus fala, se você não está comigo, você está contra mim. Então, quem não está com ele, está contra ele. Merecedores da ira de Deus. Nós falamos ainda há pouco sobre a ira de Deus. Então, quem não está com ele, olha só, se a gente for procurar um entendimento disso. Se você não está com Deus, você está servindo ao pecado, certo? Nós acabamos de ver isso aqui que Jesus falou. Ou você está comigo, ou você é contra mim. Então, ou você está com Deus, ou você está contra ele, porque você está servindo ao pecado, você está ligado ao pecado. Você só é libertado dessa escravidão do pecado quando você passa para aceitar Jesus e para o lado dele, para estar junto dele. Então, enquanto você não está junto de Jesus, que é o caso dessas pessoas que estão separadas de Deus, você está servindo ao pecado. E Deus não compactua com o pecado. E a resposta dele ao pecado é a sua ira. Então, ele está sujeito à ira de Deus, ele é merecedor da ira de Deus, da reação de Deus contra o pecado. Então, Efésios 2:3 fala, entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, é o que nós falamos agora. Não está junto com Deus, você está ligado ao pecado, você está merecedor da ira de Deus, ou seja, é a reação contrária de Deus ao pecado. Deus não vai compactuar com você e nem com o seu pecado. 7º ponto, considerados filhos do pecado, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Ou seja, João 4:44. Você é o que nós falamos agora. Não está com Cristo, não está com Deus, você está do outro lado. Então, você é filho do pecado, você é junto ali, né, daquilo que é contrário ao Senhor. Cegos espiritualmente. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4:3 e 4. Ou seja, o evangelho, a palavra de Deus, ela está encoberta para aqueles que estão no mundo, para aqueles que estão ali junto do pecado. Por quê? Porque o Deus desse mundo, ele foi lá e cegou o entendimento, porque ele não quer perder essas pessoas. Então, ele quer manter aquelas pessoas escravas do pecado, escravas dele. Então, Satanás, ele cega o entendimento dessas pessoas para que elas não possam enxergar a luz do evangelho, a glória de Cristo. Porque no momento que elas enxergarem a glória de Cristo, elas não vão querer ficar ali naquela lama do pecado, elas vão querer passar para o lado da glória. Se você mora, né, num lugar ruim, uma lama, e você olha para o outro lado e vê um lugar maravilhoso, lindo, de paz, você não vai querer sair daquela lama para ir para aquele outro lado de paz, de alegria, de beleza? Claro que vai. Mas o diabo, ele não quer perder essas pessoas, então ele cega o entendimento dessas pessoas para que elas não queiram enxergar a beleza, a luz do evangelho, para que elas não queiram ver isso. Então, elas vão fazer de tudo, vão falar, vão ficar zoando, vão ficar negando as coisas de Deus, vão dizer, isso tudo é baboseira, isso tudo, não, isso é uma besteira, aqui que tá bom, aqui que eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida, eu
tudo é bom, você pode tudo, porque a gente tem liberdade. É uma falsa liberdade, porque é uma liberdade na qual há uma escravidão por trás, e muitas vezes eles não estão enxergando isso. Eles acham que está tudo muito bom ali. São prazeres tão momentâneos. Essas pessoas que estão falando, eu estou aqui, é maravilhoso, faço o que eu quero, mas daqui a pouco elas vão se cansar disso que elas estão fazendo e vão ver que tem um vazio muito grande no seu interior. E que, na verdade, essa liberdade que elas tanto falam ter, de fazer o que querem, de serem donas do seu nariz, essa liberdade não existe, é uma liberdade falsa, porque, no fundo, elas estão presas a verdadeiros grilhões. E isso é colocado nelas, essa cegueira, para que elas não enxerguem o que verdadeiramente acontece na vida delas. E para que essa cegueira ela caia por terra, para que essas escamas dos olhos dessas pessoas elas possam cair e eles possam enxergar o evangelho, é preciso que nós oremos por essas pessoas, que nós falemos de Jesus para elas. Falemos e oremos, porque é o Espírito Santo quem vai fazer essas escamas caírem. É uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. É o Espírito Santo retirando as escamas que o diabo colocou. E é o levar do evangelho para essas pessoas. Então, é orar e pregar. Isso é a chave de tudo, é orar e pregar para essas pessoas, orar por essas pessoas e levar a mensagem da salvação para elas, para que realmente essa cegueira ela possa cair e elas possam enxergar a luz do evangelho da glória de Cristo. E aí, então, nós falamos sobre esses 8 pontos das pessoas que estão separadas do Senhor, como elas estão, o que elas vivem, o que está preparado para elas. E agora a gente vai falar da solução de Deus para o pecado. Então, o homem era imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado santo, segundo a natureza de Deus. Mas a partir do momento em que Adão e Eva caíram e o pecado entrou no mundo, o homem ele foi separado de Deus. Mas era plano de Deus que o homem se juntasse a ele novamente. Porque Deus, ele quer se relacionar conosco, ele quer caminhar lado a lado com a gente. Mas como ele é santo, ele é separado do pecado, ele não pode estar conosco enquanto nós estivermos no pecado. Então é preciso que a gente seja liberto do pecado para que a gente possa caminhar com ele de novo, em santidade. E aí, Deus, ele mesmo providenciou uma solução para isso. Romanos 3, 25 e 26. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O modo pelo qual Deus... Aqui, desculpem que saiu Deus com letra minúscula, Deus com letra maiúscula. Na hora da revisão, a gente deixou escapar. Então, o modo pelo qual Deus efetuou a reconciliação do mundo foi através da morte de Jesus Cristo. Este é o foco central do Evangelho, a boa nova da salvação, pois é na morte de Cristo que fomos reconciliados com Deus. Então, esse é o foco principal. A Bíblia, ela é uma condução, nos conduzindo para que nós cheguemos até o sacrifício de Jesus e a salvação. Então, isso é a chave de tudo. O que Deus quer de nós, é o que Ele quer para nós, é que a gente seja salvo para que a gente possa voltar a estar lado a lado com Ele. Porque enquanto estivermos no pecado, nós não podemos caminhar lado a lado com Ele, porque Ele é santo,
separado do pecado. E Cristo é a nossa salvação. E esse sacrifício, ele ocorreu de uma vez por todas. Isso é muito importante estar na nossa mente. O sacrifício pela nossa salvação, pelos nossos pecados, ele já foi feito, e ele foi feito por Jesus Cristo, e ele se basta. Você não precisa de nenhum outro sacrifício para se aproximar de Deus, para pedir perdão pelos seus pecados. O sacrifício já foi feito por Jesus lá na cruz. Então, ele é único. Ocorreu de uma vez por todas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse sacrifício de Jesus na cruz, né? Antes disso, eu vou falar... já esqueci de pular uma parte aqui, mas muito importante, que é justamente dessa aceitação da cruz. 1 Coríntios 15, 3 e 4 fala o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que eu quero dizer para vocês nesse momento é o seguinte: a morte de Cristo, ela foi o foco principal do Evangelho, a boa nova da salvação. E é na morte dele, na morte de Jesus, pelos nossos pecados, que Deus efetuou a nossa reconciliação com ele. Então, que nós estejamos abertos a receber. Não adianta o sacrifício ser feito se você não toma posse dele, se você não recebe esse sacrifício. Então, é importante que a sua vontade também esteja ali, que você queira, eu quero caminhar com Deus, eu tenho fé, eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz pelos meus pecados, eu tomo posse desse sacrifício. Então, isso é importante, a sua parte é importante para essa reconciliação. É você receber aquilo que é o presente, né? Foi dado a você um presente. Se você rejeitar esse presente, as coisas não vão acontecer, esse presente não vai ser consumado ali na sua vida. Agora, a partir do momento que você aceita esse presente, que você segura essa caixinha, e fala, oh, que bênção, que maravilha, obrigada, adorei esse presente. Então, é consumado na sua vida. Então, é importante você tomar posse desse presente que Deus colocou para você e está te entregando. Então, vamos falar um pouquinho sobre a obra consumada de Cristo, ou seja, o que representou essa morte de Cristo na cruz para a salvação dos nossos pecados. Né? O que quer dizer isso tudo? A gente sabe que a morte de Cristo e a ressurreição dele, ali ele levou sobre ele os nossos pecados, e nós, a partir do momento que nós temos fé nesse sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Nós vimos isso aqui agora também. E você já sabia disso. Mas o porquê que isso acontece? Então, vamos lá. Primeiro ponto, a identificação. Jesus na cruz, ele é o nosso substituto. Quem tinha que estar lá na cruz éramos eu, cada um de vocês. Nós é que tínhamos que estar lá como sacrifício pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, a gente sabe, muitos de nós conhecemos, que os judeus eles iam periodicamente ao templo, levando um animal para ser sacrificado pelos seus pecados. E aquilo era feito anualmente, periodicamente, aquele animal era levado ali e era morto em sacrifício pelos pecados daquela pessoa. Então, aquele animal era um substituto daquela pessoa. É como se aquela pessoa ali estivesse morrendo pelos seus pecados. Então, aquele animal, ele substituía aquela pessoa. E uma curiosidade interessante é que enquanto a própria pessoa é que matava o animal. Então, ele
ia lá e cortava ali o pescoço do animal, e enquanto o animal estava ali morrendo, aquela pessoa, ela ia falando no ouvido daquele animal os seus pecados, um por um, ia confessando ali para Deus no ouvido daquele animal. E sabe por quê que aquilo era feito? Para que aquela pessoa, vendo aquele animal morrer por causa daqueles pecados que ela estava ali falando no ouvido dele, ela tomasse aquilo como assim, né, uma culpa por aquele animal estar morrendo por isso e não pecasse mais. Então, aquele animal, ele morria ali por causa dos pecados daquela pessoa que estava colocando ele em sacrifício. E aquilo era feito periodicamente, em sacrifício pelos pecados daquela pessoa. Quando Jesus morreu, ele nos substituiu, era como se nós estivéssemos ali na cruz, pagando pelos nossos pecados, o preço pelos nossos pecados. Então, Jesus, ele se identificou com a humanidade, ele foi o nosso substituto ali. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus, ele não tinha pecado, mas ele foi para a cruz, se fazendo pecado por nós, levando o meu pecado, o seu pecado, para que fosse feita a justiça em nós. Olha só que forte, né? Segundo ponto. Deixa eu ver aqui que ele não quer passar o próximo. Foi. Segundo ponto. Ele levou a nossa punição. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Na verdade, o peso da fúria divina, e nesse caso, né, é humanamente inconcebível. Você imagina uma pessoa levando sobre ele todos os pecados da humanidade. Então, a ira de Deus ali, a reação de Deus contrária àquele pecado todo, era algo, era uma força tremenda que nós, humanos, a gente não consegue medir na nossa mente. E Jesus, ele levou tudo aquilo sobre ele. Essa punição, essa reação que seria sobre mim, sobre você, foi sobre ele. E foi sobre ele multiplicado por não sei quantas potências, porque foi da humanidade inteira numa só pessoa. E ele... Você vai machucar o pé. E ele... Não tem ninguém lá. Deixa eu só mutar. Não tem ninguém lá, não. Aqui. Só um minutinho. Tem ninguém lá, não. Tem alguém aqui falando mais alto que eu. Saiu. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Peraí, deixa eu... aqui, já achei. Pronto. Então, tudo foi sobre ele. Nós fomos sarados das nossas feridas. O castigo que nos traz a paz foi todo sobre ele. Só vou botar o próximo aqui. Próximo ponto, então. E ele retirou o nosso pecado. Aqui a gente fala o seguinte, que essa parte dele retirar o nosso pecado é como se ele nos resgatasse desse mundo do pecado, dessa escravidão do pecado. Nós éramos prisioneiros do pecado. Nós tínhamos lá, como essas pessoas que a gente falou, que ainda vivem separadas de Deus, nós estávamos lá, naquela lama, presos por correntes e que a gente nem olhava. Mas Jesus, ele foi lá, ele morreu na cruz, ele levou sobre ele todos os nossos pecados e, com isso, ele pagou o preço pelo nosso resgate. É como se nós estivéssemos sequestrados e Jesus foi lá e levou o dinheiro todo para que a gente fosse libertado de lá. Então, ele levou ali o resgate. E o resgate foi justamente essa morte sacrificial dele. Ele pagou o preço. Ele pagou ali, olha, está pago, pode soltar todo mundo.
e aquelas correntes foram soltas e a gente foi liberto. 1 Timóteo 2, 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, ele foi o nosso resgatador. Ele pagou o preço do nosso resgate, ele morreu na cruz, levando os nossos pecados com ele. Isso foi o preço. Ele foi lá e, ó, tá pago, pode soltar todo mundo aí do cativeiro. E fomos soltos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Então, Jesus é o nosso libertador. É ele quem nos libertou do cativeiro, nos tirou ali da prisão do pecado. E, mais uma vez, eu digo, é importante acrescentar que a reconciliação realizada por Deus precisa ser recebida. Não adianta nada Jesus ter feito tudo isso, pagar o preço, chegar lá com o resgate, se você falar: não quero, não, eu estou bem aqui nessa prisão, eu estou bem aqui nesse cativeiro, eu tenho água, comida, roupa lavada, soninho da tarde, não quero sair daqui, não, aqui tá bom para mim. Eu não quero enfrentar o que tem lá fora, eu não quero mudar de vida, eu não quero novo. Aqui para mim tá bom, tá na minha zona de conforto, já me acostumei, estou bem aqui. Se você não disser um sim para Deus, se você não receber o presente, tomar posse do presente, não vai ser consumado na sua vida. Então, é preciso receber, é preciso sair lá, chegou o meu resgate, amém, eu quero sair daqui. E sai correndo lá do cativeiro. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. 2 Coríntios 5:20. Paulo fala aqui aos coríntios. Ele está falando para eles que Deus tinha se reconciliado com eles através de Jesus Cristo. Agora, eles precisam se reconciliar com Deus também. Não é só Deus se reconciliar com eles, mas eles se reconciliarem com Deus através dessa ponte que Deus deu para eles, né? Como deu para nós. Deus fez uma ponte para passar por cima daquele abismo que tinha entre ele e nós. Agora, cabe a nós atravessar a ponte ou continuar do outro lado. Então, nós temos que receber esse presente. E temos que, assim como ele nos reconciliou com ele, que nós também nos reconciliemos com Deus. E aí, continuamos na semana que vem. Eu vou dar aqui um spoiler da semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre a graça. Semana que vem nós vamos falar sobre a responsabilidade dos cristãos. E nós vamos falar também de tópicos bem, assim, quentes. Se você quer saber se alguém perde a salvação, nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Se você quer saber um pouquinho sobre as teorias que existem, o calvinismo, o arminianismo, nós vamos falar na semana que vem. Então, hoje nós falamos sobre o básico da salvação, que é muito importante para que a gente possa caminhar para a parte seguinte. Se você não tem uma base do que realmente representou o sacrifício de Jesus na cruz, se você não sabe exatamente o porquê você precisou ser reconciliado com Deus, a gente não ia conseguir chegar no porquê você perde a salvação, se você perde a salvação ou não. Então, semana que vem, nós estaremos falando sobre tudo isso, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero estar orando pela tua vida nesse momento.
Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra ela seja uma semente no coração e na mente dos nossos irmãos, Senhor, e que frutifique a cada dia. Que o teu Espírito Santo abra, Senhor, o entendimento de todos e que o teu conhecimento, Senhor, esteja na vida de todos nós, para que possamos seguir, Senhor, o teu direcionamento, a tua vontade nas nossas vidas, porque te amamos, Senhor, queremos te seguir, queremos caminhar contigo, Senhor, e queremos, Senhor, fazer a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vou passar aqui a palavra. Glória a Deus, queridos. Tira isso aqui. Tira aí. Aí. Glória a Deus. Que estudo poderoso.